Fala galera, seja bem-vindo ao módulo de rosto masculino. Eu trouxe para vocês um time-lapse da construção de um rosto. E eu fiz esse time-lapse porque se eu fosse fazer ele em velocidade normal, ia ficar muito longo o vídeo e assim eu consigo extrair só os detalhes para vocês, tá? Sempre quando você começa com um rosto ou com um objeto cheio de detalhes, é interessante você fazer muitas marcações de todos os pontos importantes. Então nesse caso eu vou fazer a marcação aqui do nariz, dos olhos ali em cima com um pontinho e da boca. Essa marcação e esse nariz que eu estou desenvolvendo é para dar a base do meu desenho, para dar o meio do meu desenho. Eu sempre começo ali por onde é o mais fácil, por onde o ângulo está mais fácil, normalmente pelo nariz, porque ele que vai me dar a direção da peça, né? Dificilmente você começa pela boca, o nariz é o meio, então ele vai dar direção, justamente porque através das linhas do nariz você monta as orelhas, então ele vai dar direção para onde o seu personagem, para onde o seu humano ali está olhando, tá? Pode ver que a linha da orelha, ela fica sempre bem colada, né, na paralela com a linha do nariz, e ela chega até a sobrancelha, tá? Até a sobrancelha ela chega ali. É simples a criação de rostos, justamente porque você vai fazer as marcações, então não fica uma coisa difícil de se imaginar, difícil de se criar, né? As expressões, a parte mais complexa, isso você deixa para depois. Monta, começa a desenvolver primeiro a estrutura de um ser humano, para você montar certinho lá onde fica as partes do corpo, para você montar certinho a fisionomia. Isso é mais importante do que os ângulos, do que qualquer outra coisa. Você precisa aprender certinho a anatomia, entender ali como funciona o desenvolvimento e a criação da anatomia do ser humano. Depois o resto fica fácil você incrementar. Aqui na lateral das bochechas ali eu fiz como se fosse uma cova, né, para dar a sensação de rosto mais masculino. Tem essa marcação, o rosto feminino já não tem essa marcação. O rosto feminino é mais arredondado. Eu sempre faço os olhos marcando um pouquinho abaixo da orelha. Tá vendo que a sobrancelha ela bate bem em cima da orelha? Os olhos é um pouco abaixo, é como um pouquinho para cima do meio da orelha. Sempre. Se você seguir esse ritmo, você vai acertar sempre. Não tem como errar. Os olhos do homem não é tão circular quanto o da mulher. Ele é um pouco mais achatadinho, mais quadradinho. Ele tem uma forma geométrica um pouquinho mais pontudo. Da mulher não, da mulher é mais ovalado, para dar aquela impressão de um olhar mais sexy, um olhar mais sensual. O do homem não, um olhar mais quadrado, mais fechado. Então esse sketch é para mostrar para vocês a estrutura do ser humano, como é feita o rosto de um homem, o rosto masculino, e você entender as feições. O legal de rosto masculino é que você pode dar uma viajada no desenho, você pode fazer muitas marcações, deixar ele mais magro, mais gordo, deixar ele com cicatrizes. Quando você desenha mulheres, né, um rosto feminino, por exemplo, você tem que tomar um cuidado muito maior, tem que ser uma coisa mais clean. O homem, quanto mais cheio de traços ali, mais interessante fica. Questão do cabelo eu nem vou me aprofundar, pessoal, justamente porque não é o foco, tá? É mais o rosto mesmo. E vou dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês desenvolverem olhos, é legal você fazer em cima do olho uma sombrinha, tá? E embaixo do nariz também.
Tem um capítulo desse curso que eu vou falar sobre isso, especificamente, que é como criar partes do corpo humano. Não vou chegar nesse ponto agora, mas eu quis passar aqui um exemplo de como muita gente desenvolve nariz, né? De uma maneira errada, de uma maneira que não é correta ainda para colocação no ser humano, né? Existe um passo a passo muito simples para a criação de nariz, que eu vou explicar para vocês mais tarde, mas ele é completamente ligado ao estilo de desenho que você procura. Jamais que eu vou fazer esse tipo de nariz que eu estou desenhando agora na tela num mangá, por exemplo, né? O nariz também numa visão diferente, numa visão de perfil. Então, pessoal, a estrutura é muito importante, estudar as estruturas é muito importante. Esse outro exemplo, eu vou montar para vocês ali uma figura mais masculina, mais barbuda e tal, só que não é nem focada em detalhes, é focada em achuras, focada em sombra. Lembra que eu passei para vocês e falei várias vezes, diversas vezes, pessoal, achuras é muito importante, porque você consegue dar volume, dar forma, você consegue fazer tudo com as achuras. Eu vou dar um exemplo de como pintar, desenvolver o rosto masculino com as achuras, só para vocês verem e começarem a treinar isso também, terem uma visão mais ampla na hora de desenvolver a pintura, né? O seu sketch, no caso. Então, como se fosse uma pintura ali até um pouco meio acadêmica, se você for ver, na passada de lápis, acaba sujando bastante e dando forma com essa própria sujeira. Então é bacana, é um jeito diferente para você treinar. Então fica de sugestão, caso você queira estudar bastante, se aprofundar um pouco mais, e acredito que vai ajudar muito você a desenvolver suas técnicas aí. Bom, novamente eu vou começar ali pelo nariz, né? Vou sempre dar a direção da forma pelo nariz, vou criar mais ou menos o formato do nariz que eu quero. O lado direito vai ser mais sombreado, então eu estou abusando ali do grafite. O lado esquerdo vai ser um pouquinho mais iluminado.
Pessoal, esse exemplo então foi o de rosto masculino. Espero que você tenha absorvido todas as dicas aí. Treine em casa, poste seus rostos lá no grupo para a gente fazer uma análise e poder te ajudar. E até o próximo vídeo. Valeu!